bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. Hoje, com o terceiro episódio inédito da temporada 2025, quem compõe a mesa do videocast da JF-TV é a vereadora Laís Perrut, do PT. Nós vamos conversar sobre o projeto de lei que proíbe homenagens a violadores de direitos humanos, de autoria da vereadora. Outra presença aqui igualmente ilustre neste episódio é o historiador e professor Fernando Perlato. Fernando, que é mestre e doutor em Sociologia. Perlato é pesquisador do Laboratório de História Política e Social e professor no Departamento de História da UFJF, bem como no programa de pós-graduação em História. É ainda diretor do Instituto de Ciências Humanas da UFJF. Com essa apresentação, então, a gente pega o nosso cafezinho aqui para ficar ligado enquanto a gente conversa de política no município. O projeto de lei número 7 de 2025 visa impedir que praças, edifícios e vias públicas recebam os nomes de escravocratas e apoiadores da violação dos direitos humanos e da supressão dos princípios do Estado democrático durante a ditadura militar. Esses indivíduos também ficariam impossibilitados de ser homenageados por meio de bustos, estátuas e monumentos. A restrição também se aplicaria a pessoas condenadas por crimes contra a humanidade, violência doméstica e discriminação. Com essa breve introdução aí, né, do início do texto lá do projeto de lei, boas-vindas, Fernando. Boas-vindas, Laís. É sempre uma honra, Laís, que está sempre presente aqui, prestigiando o Café com Política. Bom, eu queria começar, então, perguntando para a vereadora, que é a autora do projeto, né, Laís? Esse projeto, a gente já conhece ele aí desde 2022, foi quando ele foi apresentado pela primeira vez, depois em 2023 novamente, e agora 2025, quando ele já está liberado aí pelas comissões da Casa, né? Liberado para votação. Então, qual que é a diferença do texto atual para os anteriores? O que muda? Bom, Judite, boa noite, né, para você, para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, Fernando, também por estar aqui com a gente discutindo esse projeto. De fato, né, esse é um projeto que a gente já entrou com ele 2 anos seguidos e agora pelo 3º ano. Né, na minha campanha no ano passado, a gente falou que a gente voltaria com esse projeto e ele não tem nenhuma alteração da última versão que a gente encaminhou para a Câmara no ano passado. Então, ele está exatamente igual ao que a gente propôs em 2024, né, para poder tramitar e que foi, né, votado contrário na Câmara na legislatura passada e agora a gente está colocando de novo o mesmíssimo projeto. Sem alteração no texto. Sem nenhuma alteração. Existe alguma questão, alguma alegação de inconstitucionalidade ou se existir, isso já foi sanado? Não, nenhuma. Acontece? Esse projeto não tem, né, nenhuma vedação de inconstitucionalidade. Na verdade, o primeiro objetivo dele é vedar homenagens daqui para frente para, né, essas pessoas que você já citou, membros ativos da ditadura, escravocratas e pessoas que de alguma forma violaram direitos humanos. E o segundo objetivo dele, que está mais para baixo no projeto, é indicando que a prefeitura pode retirar os bustos, estátuas que já existem e ainda renomear praças, logradouros, né? Mas isso está colocado aqui no projeto como a prefeitura pode. Né? Proibir mesmo, a gente está proibindo daqui para frente. E esse é um debate, né? Um debate que a gente tem feito na sociedade há muito tempo. Esse debate foi trazido por um grande companheiro lá de Olinda, que é o Vinícius. Ele começou fazendo esse projeto lá, foi um dos primeiros do Brasil que fez em 2021, 2022. E aí a gente conheceu o projeto através dele e a gente achou interessante também, até porque Juiz de Fora tem uma história muito ligada à ditadura, uma história também escravocrata, né? Sim. Então a gente achou importante trazer esse projeto para o nosso município, pensando que na história mesmo, né, do município, que a gente tem outras pessoas que a gente poderia homenagear, pessoas que ajudaram a construir a cidade também de outras formas, né, que não na forma oprimindo as pessoas. E no meu entendimento também, quando a gente escreve a história, né, a gente também está escolhendo o que a gente escreve. Quando a gente homenageia essas pessoas, a gente está escolhendo o lado dessas pessoas, né, e não do outro lado, do lado das pessoas que foram oprimidas por essas
né, pelos ditadores, escravocratas. Então, por isso que a gente acha importante esse projeto. Qualquer violador de direito, né? Lembrando aqui, para quem não conhece a fundo, a Laís, né, que ela é historiadora, mestre em História e professora universitária, inclusive, né? Agora no mandato, mas assim como o Fernando tem a mesma profissão. Então, Fernando, agora trazendo a conversa aqui para você, que estuda, pesquisa essa questão aí da história política também, né? O que você teria a dizer sobre, assim, sobre esse projeto de lei, né? E sobre o fato de outros municípios no Brasil, parece que já adotaram essa mesma postura, né? Via lei, né? Legislação municipal. É algo que está sendo discutido hoje, de fato, no meio acadêmico, né? Que eu digo, e levado para as esferas públicas, né? De poder. Bem, agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com você, Judite, com a Laís. Sim, de fato, já tem um acúmulo muito grande no Brasil em torno desse debate, né? Diversas iniciativas no Brasil, em diversas cidades, muitas delas, inclusive, mobilizadas por movimentos sociais, que vêm pressionando justamente no sentido de ou modificar nomes de ruas, logradouros públicos que homenageiam ditadores ou violadores de direitos humanos, ou no sentido de estimular, né, homenagens a pessoas que tenham passado, né, sido vítimas de violações de direitos humanos, repressões, etc. Então, acho que essa iniciativa, ela dialoga com outros movimentos que já vêm ocorrendo em todo o Brasil. E no caso de Juiz de Fora, em particular, eu acho que a Laís traz um ponto que eu acho que é fundamental, porque a história de Juiz de Fora é pouco conhecida pelos próprios juiz-foranos, né? Nós temos uma narrativa muito de Juiz de Fora como a Manchester mineira, sim, a cidade da imigração, que de fato né? Que tem uma verdade nisso, sim, não resta dúvida, mas acabamos secundarizando outras histórias de Juiz de Fora, né? Muitas vezes se perde de vista de que Juiz de Fora foi uma cidade onde teve escravidão, a cidade de onde partiu o golpe de 64, né? E o golpe não só partiu de Juiz de Fora e foi embora, mas ele ficou em Juiz de Fora, como a Comissão Municipal da Verdade já destacou. Então, nós tivemos muitos elementos na cidade que trazem essa marca. Então, nós desnaturalizarmos essas homenagens é muito importante. Perfeitamente. Agora, Laís, acredito que o mandato esteja na expectativa, né, para nesse início de ano agora, esse segundo período, né, esse período agora de fevereiro, o projeto já entrar em pauta, né, no plenário e aí, nessa levada, eu te pergunto, algum trabalho sendo feito, né, as conversas aí de bastidores com os vereadores, como que você está sentindo essa... Então, a gente ainda não sabe quando o projeto vai, né, para a votação. A gente quer também fazer uma mobilização não só de pedir o voto dos vereadores e conversar individualmente, como eu costumo fazer com os meus projetos, esclarecendo as dúvidas dos colegas, mas também fazendo um movimento na sociedade para que as pessoas possam entender o projeto. Né, uma das coisas que as pessoas falam muito é que eu quero trocar todos os nomes das ruas, né, da cidade, e que isso geraria custo para as pessoas. Só que a gente já foi entender isso, e quando é por projeto de lei a troca do nome da rua, né, as pessoas não precisam pagar o cartório para trocar, né, os documentos e tudo isso. A gente já também verificou. Então a gente quer fazer uma campanha, a gente está fazendo uma campanha de conscientizar as pessoas sobre o nosso projeto e da importância dele. Então, a gente ainda não sabe quando que ele vai. Eu espero que ainda esse ano, claro, mas eu espero que ainda no primeiro semestre. Sim. Mas eu ainda não vou te falar que vai no próximo período, por exemplo, porque a gente ainda está nessa pegada de fazer todo um movimento, né? Como eu venho dos movimentos sociais, como o Fernando falou, é importante, os movimentos sociais estão mobilizados para isso, né? O movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento que tem aqui de pessoas que foram, né, envolvidas na ditadura, né, a Comissão Municipal da Verdade. E uma outra coisa ligada também ao que o Fernando falou sobre a Comissão da Verdade, por exemplo, é que as pessoas também falam que eu quero não homenagear essas pessoas para homenagear as pessoas da minha ideologia. E, na verdade, não. Né? O que a gente está colocado aqui é que são as pessoas, por exemplo, ditadores que já são reconhecidos como ditadores, como violadores pela Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, né? Não é assim, eu não gosto do Ustra, por exemplo, então eu não quero que homenageie ele. Não, são pessoas que já estão arroladas na Comissão Nacional da Verdade, no Municipal da Verdade, então tem todo um contexto, né?
Então, a gente ainda vai fazer todo um movimento. E além disso, assim, tem movimentos também, né, Fernando, que eu não sei se você tem acompanhado, mas do próprio Ministério Público propor a alteração de alguns lugares, né, na cidade, tanto na cidade aqui como o quartel. Em São Paulo tem iniciativa do Ministério Público também de pedir a troca do nome de uma rua. Então está tendo também um movimento, além dos projetos de lei colocados nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, também está tendo um movimento do Ministério Público, sabe? De colocar isso. Perfeitamente. Agora, para os dois, né, que são historiadores, existem críticas assim que dizem que seria um apagamento da história, né? Principalmente no caso do poder público resolver alterar o que já existe, né? Mudar as denominações já existentes, que sejam de pessoas que tenham violado direitos humanos. Até que ponto isso é, de fato, um apagamento da história? Ou como, o que vocês responderiam, né, enquanto historiadores, para quem faz essa observação? Na minha avaliação, apagamento sempre haverá, né? Silenciamentos sempre ocorrerão, né? Sempre que nós dizemos alguma coisa, né? Quando nós falamos sobre alguma coisa, nós estamos silenciando outras coisas. Então, aqueles que dizem que vai haver um apagamento, né, devem reconhecer que hoje já há apagamentos, né? Nós temos apagamentos. Então, na minha avaliação, projetos como esses, né, que são colocados, eles têm uma importância no sentido, em primeiro lugar, de estimular o debate público sobre o tema, né? Para além da importância em si de ser aprovado ou não, acho que quando esse debate cai na cidade, as pessoas começam a conversar, as pessoas começam a pensar, mas espera aí, quem que é essa pessoa aqui que eu moro nessa rua, quem que é essa pessoa? Sim, né? A gente sai, por exemplo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente já está na rua Costa e Silva, Isso. que é uma homenagem a um ditador, né? Enfim, eu acho que o debate público ele é fundamental. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque não é uma questão também, e aí é um debate também que a gente precisa fazer, porque também não necessariamente você mudando o nome da rua, necessariamente você vai criar uma nova memória sobre aquele lugar, né? A própria construção da memória tem que ser um processo contínuo, né? Então, nesse sentido, a importância desses debates mudou o nome ou não mudou, vamos construir um debate público para conscientizar as pessoas sobre esses lugares. Eu acho que para além da mudança em si, que eu defendo, acho que é importante mudar, o que mais me instiga nesse tipo de projeto é justamente o debate público e a reflexão sobre as nossas cidades. Da mesma forma que a gente precisa democratizar a cidade, permitir a circulação das pessoas, a gente também precisa democratizar a cidade em termos das homenagens que são feitas em seus monumentos e seus logradouros públicos. Perfeitamente. Acaba que um projeto de lei como esse, né, Laís, e que gera um debate na imprensa, na opinião pública de forma geral, né, ele acaba instigando as pessoas e a população a conhecerem um pouco mais. É isso que o Fernando falou. Eu moro aqui nessa rua, deixa eu ver quem foi esse aqui. Né? Tem o monumento X aqui na pracinha, deixa eu ver quem é esse aqui do monumento. Aí, emendando aí, eu sei que você quer falar, mas a gente fala aqui, o projeto fala, né, de personalidades históricas, né? O que define uma personalidade histórica? Né? Você citou aí até o torturador lá, Ustra, né? Podemos considerar essa pessoa uma personalidade histórica, né? Por ser conhecida, por ter impactado determinado momento da história do país? Perlá tá melhor para dizer isso do que eu, essas coisas, mas é um debate isso historiográfico também, né? De quem está escrevendo a história, de quem está escrevendo determinado fato, reconhecendo determinado fato e apagando outro. Então, esse tudo é um debate grande assim na historiografia, né? Mas eu entendo que são personagens históricos as pessoas que constroem de alguma forma a cidade, né? Então, acho que todos nós somos personagens históricos de alguma forma, né? Na construção da vida, né? Da sociedade. E aí, voltando um pouquinho nessa questão que a gente estava falando, né? De quem são as pessoas que dão os nomes, quem são as pessoas que estão nos bustos, eu penso muito assim, quando a gente pensa, o que é uma homenagem? A gente homenageia pessoas que são
importantes, pessoas que são legais, pessoas que a gente quer que sejam referenciadas. Na minha que cabeça, deixaram um legado positivo. Isso. Na opinião de qualquer pessoa, na opinião né? coletiva. Então, assim, eu entendo que a gente homenagear a pessoa tem que ser uma pessoa legal, né? Tanto que muitas vezes homenagens aqui na Câmara a gente só pode dar nome de rua, por exemplo, quando a pessoa já é falecida. Né? Isso tem uma lógica, né? Sim. Porque aí a gente já conhece o passado da pessoa e tudo, né? Uma pessoa referenciada e tal. Então, eu fico pensando, a pessoa passa vamos dar o exemplo que a gente já deu aqui, na Rua Costa e Silva. Uma criança que ainda está, né, estudando, pensando e tudo, ela vai achar que essa pessoa é uma pessoa muito... É uma avenida. Vai pensar que essa pessoa é uma pessoa muito boa, que fez muito bem para a sociedade, que construiu coisas positivas. Porque no meu entendimento, eu acho que no entendimento também mais geral das pessoas, a homenagem é para pessoas que são boas, vamos pôr assim, legais. E aí, por isso que eu fico pensando, por que a gente vai homenagear essas pessoas, sendo que a gente tem tanta gente legal pra gente homenagear, né? Há pouco tempo agora, a gente começou a trazer personagens importantes da cidade pra gente homenagear, sim, como a própria Rosa Cabinda, né? Que a maioria das pessoas não conheciam. A gente tinha uma pesquisa ali, outra aqui, mas ela não era uma personagem, até pouco tempo atrás, muito conhecida na cidade, né? E aí, a partir de alguns movimentos sociais, a gente criou uma medalha para homenagear mulheres com o nome da Rosa Cabinda, outros movimentos, e ela foi se tornando um personagem conhecido, né? Uma personagem que conta a história da cidade também, de alguma maneira. Então, eu penso assim, a gente tem tantas outras histórias que a gente poderia estar levantando e pensando, né? E, de fato, assim, o que o Fernando falou é importante. Para a gente, o mais importante é suscitar o debate. É debater quem merece ser homenageado, quem não merece ser homenageado, né? O que, de fato, torna a nossa construção importante. E gerar essa curiosidade, esse desejo por saber, né? Na população, nas crianças, adolescentes, principalmente, né? Quem são essas figuras aí que não estão necessariamente agora no livro de história, mas que estão começando a aparecer aí para as novas gerações, né? Graças a alguns trabalhos como esses que são feitos, né? Esses que eu digo assim, não estou falando do projeto em si, mas trabalhos de movimentos, né? De recuperação, né? Enfim. Aí você falou do Rosa Cabinda, agora a gente ainda tem os circuitos carnavalescos, né? Que o circuito Rosa Estação, então aumenta mais ainda, tá na boca da população, né? O nome da Rosa Cabinda. Eu não lembrava desse episódio, mas conversando lá na redação com o meu chefe, ele estava lembrando do episódio do incêndio da estátua do Borba Gato, do Bandeirante Borba Gato, em São Paulo, né? Que foi em 2021. E aí, esse episódio acendeu esse debate da ressignificação dos nomes, né? E o que vocês pensam, assim, quando a gente tem a destruição, né? De alguns monumentos e tal? O que vocês teriam a dizer? Acaba que realmente acende toda uma discussão, né? Mas... Eu não acho legal, né, assim, a gente destruir também os patrimônios. Eu acho que eles podem ser, assim como a gente colocou aqui, levados para espaços de memória, que a gente tem vários, né? Eles podem ser colocados ou então, inclusive, ressignificar a placa, escrever de outra forma, né? Assim, eu acho que a gente precisa também pensar, né, no gasto de dinheiro público, que também já teve, mas eu acho importante os espaços de memória, os espaços de estudo, a gente ter essas coisas, né, quando a gente for ensinar as histórias ou nos nossos museus. Então, eu acho que, né, não é só ir lá e destruir, né, o patrimônio, mas eu entendo que naquele momento teve um significado, né, um significado de radicalizar aquilo, porque era necessário para poder... o movimento social, né? A gente entende esse movimento, né? De chamar atenção também, que às vezes é necessário. Jogar a luz aí na questão, né? Mas realmente ninguém quer a violência, a destruição, né? Você estava falando, eu estava lembrando aqui, nessas questões de apagamento da história, eu acredito que nenhum historiador deseja apagar história alguma, nem a pior das histórias da humanidade. A gente tem hoje museus do Holocausto, né? A gente tem campos de
concentração que estão lá, que podem ser visitados. Tem gente que não entende como alguém possa querer ir visitar aquela coisa pesada, né? Aquele ambiente, mas sim, não é visitar por fazer para aplaudir, né? Visitar para sentir aquilo ali, para que jamais aconteça Exatamente, isso novamente, né? Então, tá aí a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, para mostrar. A gente tem N filmes, né? Contando essas histórias, ou seja, essa história jamais vai ser apagada, né? Assim como a nossa história aqui, não estou comparando de forma alguma, mas o período militar aqui também não tem como ser apagado, né? Ele tem todo aí um significado político, econômico, né? Isso não se apaga. Eu acho que assim, no caso, né, o que aconteceu com Borba Gato também está inserido num ciclo global, assim, de protestos que nós vimos em diferentes países do mundo, de destruição de monumentos que homenageavam violadores dos direitos humanos, né? Os movimentos sociais, eles também têm os seus repertórios, as suas diferentes formas também de chamar a atenção da opinião pública para questões que muitas vezes são muito claras, óbvias, mas as pessoas não se atentam, né? Mas eu acho que, do ponto de vista da questão central, né, eu concordo que porque qual que é o objetivo? O objetivo é justamente construir uma perspectiva crítica sobre o passado, né? Eu acho que a destruição, ela pode muitas vezes servir como denúncia, mas eu acho que ela não constrói necessariamente uma memória crítica sobre o passado. Então, nesse sentido que eu acho que é importante, né, movimentos de contextualização em relação a esses monumentos que nós já temos, né? Se vai mudar, se vai tirar a placa, tira, como o projeto coloca, tem locais para onde isso pode ser deslocado, etc., para contextualizar. Se vai manter a placa, eu acho que a gente precisa, né, ter ações de conscientização, ações de contextualização sobre aqueles lugares, né? Eu acho que o fundamental, e aí eu acho que o projeto ele contribui nesse sentido, porque ele está olhando para diante, né? Para o passado, o que a gente vai fazer? A gente vai destruir? Não necessariamente, a gente pode contextualizar, a gente pode conscientizar em relação àqueles espaços, mas é importante ter uma régua, né? Olha, compreendemos, né, em certo sentido, determinadas homenagens que foram contextualizadas em determinado passado, mas acho que hoje, a partir de agora, né, nós já temos um acúmulo, uma consciência no sentido de que não é mais, né, interessante, né, não é mais, seja do ponto de vista político, acadêmico, homenagear pessoas que praticaram violações de direitos humanos, né? Eu acho que hoje nós já estamos num momento de conscientização que nos permite ter esse acúmulo para falar, ó, a partir de agora, né, não dá mais, né, podemos avançar numa outra perspectiva. E só complementando o que você falou, né, de apagar a história, de forma alguma, né? Inclusive, a gente sempre fala muito isso, né? Lembrar para nunca esquecer e não se repetir. Exatamente. Então, a gente tem isso também nítido, né, na nossa cabeça, de que a gente não quer apagar de forma nenhuma, né? Inclusive, a gente precisa relembrar isso. Mas isso não precisa estar nas homenagens. Isso não precisa estar no nome de uma rua, isso não precisa estar num busto. Isso pode estar nos livros didáticos, nos museus, nos espaços, né, que a gente possa refletir sobre isso, né? E tem algumas iniciativas, né? A própria prefeitura começou recentemente o projeto Trilhas pela Liberdade, que é interessante nesse sentido, né? Nós temos um espaço como, por exemplo, o Conservatório, né? Que foi um espaço onde nós tivemos violações de direitos humanos durante a ditadura, que as pessoas não sabem, né? E que hoje tem ali uma placa para fazer referência, enfim. Ou seja, você não vai destruir o local, mas você contextualiza. As pessoas que chegam lá, elas precisam ter a referência de que aquilo ali já teve, né, uma determinada história. É importante que as pessoas conheçam. Uso tal, e hoje é um lugar de promoção da cultura. E lá, essa placa que o Fernando está falando foi, inclusive, fruto de uma emenda parlamentar minha, né, com a Secretaria de Direitos Humanos, que eles, né, com o projeto lá do IAD, do Instituto de Artes e Design, e aí eles fizeram azulejos que estão sendo colocados em espaços que foram marcantes da ditadura. Então, o conservatório, que foi um presídio, né, já colocaram também na Praça Antônio Carlos, né, em referência às tropas também e tudo, e vão ser colocados ainda em outros lugares, mas foi uma emenda nossa que a gente fez também pensando nessa contribuição também para essa história aí da nossa cidade. E é bonito também essa parceria com o IAD, porque deixa a coisa esteticamente, né, de uma forma que vai chamar a atenção e que seja mais convidativa ainda para quem passa
aprender um pouco mais, né, sobre a história. Bom, eu não sei se existe um consenso, assim, entre os historiadores, né, e antes de entrar nisso aí, é interessante, eu acho que o projeto da Laís, ele é muito inteligente quando ele fala do daqui para frente, não homenagear mais, não está escrito assim, né? Mas entre várias aspas, não cometer esse equívoco, né? Daqui para frente homenageando. Mas aí que entra, que eu não sei se é um consenso entre os historiadores a respeito de mudança de nomenclatura, né? Que no projeto está determinando que fica a cargo do executivo se algum dia quiser fazer alguma alteração de nomes já existentes, né? Aí eu não sei qual seria o processo pelo qual isso teria que passar, né? O que isso implicaria. Mas eu assim, já moro aqui em Juiz de Fora há 20 e tantos anos e eu me lembro bem quando mudaram o nome da Independência. Até hoje, eu tento e falo, às vezes, Avenida Itamar Franco, mas, assim, na imensa maioria das vezes, para mim, é Independência. Até hoje, né? Então, assim, existe uma opinião histórica. Quando você muda o nome de uma empresa também, né? Depois até pegar aquilo como novo nome da empresa. Mas não estamos falando aí de empresa, de indústria, mas sim de história. Claro. Porque as pessoas elas vivem, né? Assim, primeiro que não há um consenso, né? Na academia sempre tem um debate e tal, mas eu acho que é possível sim dizer que hoje há um consenso entre os historiadores no sentido de que a partir, né, de determinado momento não é possível mais homenagear, né, violadores de direitos humanos, né? Acho muito difícil você encontrar algum historiador que defenda isso a partir de hoje. Né? Em relação ao passado, não são mudanças fáceis de fato, né? Porque as pessoas moram numa rua, vivem numa rua, se referenciam. Então, por isso que nesse sentido, né, eu acredito que na minha avaliação que é importante que quaisquer processos de mudança eles envolvam também os moradores, né? Uma conversa, tem um diálogo, envolva a população. Porque, sobretudo, se a gente quer mudar o nome de um ditador, por exemplo, é importante que a gente faça isso de modo democrático. Né? Contrastando não apenas o nome da placa, mas a própria forma, né? Eu acho que tem que ser democrático, tem que ser conversado. Então, nesse sentido, e conscientizar as pessoas, né? Nesse sentido, porque não é apenas o nome da rua, mas conscientizar acerca dessas violações de direitos humanos que ocorreram no passado. Perfeitamente. E assim, ressaltando que o exemplo que eu dei não é um exemplo que inclua aí violador de direito humano, né? A avenida tinha o nome de Avenida Independência, né? Mas aí a gente tem o Itamar, que faleceu e é uma grande personalidade da cidade, né? Nosso ex-presidente, motivo de orgulho para a cidade, e aí trocou-se o nome. Mas realmente, assim, na cabeça da gente é difícil virar a chave. Mas exatamente, né? Eu acho que toda mudança, tudo isso tem que ser construído com a comunidade. Né? Não é a gente chegar da noite para o dia e trocar o nome da Avenida Costa Silva, né? Não é isso, assim. Porque eu acho que as pessoas também têm que se sentir parte da questão. Então, tem que ter conscientização, tem que conversar com os moradores, né? E tudo mais. Mas o que tem colocado hoje é que não pode, de forma alguma, trocar nome de rua. A lei que tem hoje, né, que é do Dr. Fiorilo, não permite qualquer mudança, a não ser que as pessoas sejam homônimas ou questão vexatória para os moradores, né? Na minha opinião, ter o nome de uma pessoa, de um ditador na rua é vexatório, mas isso é muito com quem vai analisar, né? Assim, quem que vai analisar as pessoas? Se for eu analisando, por exemplo, eu posso achar que é vexatório. Se for pessoa do lado, pode achar que não é. Então, assim, hoje não tem brecha na lei para poder fazer qualquer discussão, né? Para começar qualquer discussão de alteração de alguma rua, isso não é possível através dessa lei que já existe, né? Por isso que a gente está colocando aqui que pode ser, né? Então, isso pode depois ser regulamentado de outra forma, né? Sim, e é isso que eu queria te perguntar, se nesse seu projeto já prevê, igual a gente falou aqui, uma consulta democrática, prevê, no caso de haver alteração, existiria um plebiscito, existiria uma forma, né, da população participar de forma democrática dessa alteração, ou isso são discussões futuras, né, para a hora aí de regulamentação? Isso.
Eu acho que essa parte é mais na hora da regulamentação mesmo, né? Mas eu defendo que seja, né, de forma democrática, de forma consultando a comunidade, né, e tudo, mas podendo ter essa brecha, né? Podendo a comunidade mesmo podendo se reunir, vir aqui e pleitear, trocar o nome da rua, né? Porque no atual momento isso não é possível nem pensar em trocar, né? Por isso que eu acho importante ter essa brecha de poder, né? E aí depois, como a prefeitura vai regulamentar, né, isso vai ficar a cargo da prefeitura mesmo. Perfeitamente. A gente tem aqui no coração da cidade, estamos aqui na Rua Alfeld, Parque Alfeld, temos Mariano Procópio, o bairro Mariano Procópio, museu, entre outros, né? Entre outros nomes de vulto aqui na cidade. Essas pessoas, elas são dentro da comunidade científica, né, dentre os historiadores, consideradas de alguma forma violadoras de direito, ou a opinião de cientistas da história varia a esse respeito? Há um conhecimento de fato de que tiveram práticas de escravidão, por exemplo, né? Isso não é... E isso que eu acho que é importante, né? Assim, nós tivemos uma história, nós tivemos um contexto, né? Agora, o fato de nós falarmos sobre isso é importante, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa falar sobre isso. A gente não conhece, de modo geral, a história de Juiz de Fora. A gente não sabe onde ocorreram violações de direitos humanos, a gente não sabe quem são esses personagens. Então, a gente precisa conversar sobre eles. A gente vai mudar o nome do Parque Alfeld? Não necessariamente, não se trata disso, mas a gente precisa sim contextualizar quem foi, né, o Alfeld. A gente precisa contextualizar quem foi Mariano Procópio dentro da sua história, mas essas pessoas foram figuras que, em algum momento, praticaram violações de direitos humanos. É importante a gente conversar sobre isso, né? E é importante que aquelas pessoas que foram, que passaram pelas violações de direitos humanos também tenham os seus espaços para serem homenageadas e serem lembradas. Exatamente. Eu acho que se a gente sair aí no calçadão mesmo perguntando quem foi o Alfeld, eu acho que assim, 95% das pessoas não vão saber um pouquinho da história dele. Seria interessante, sim, claro, uma pesquisa de campo aí nesse sentido, né? Sim. Exatamente. E também, assim, até que ponto a gente pode elevar uma personalidade à posição de herói ou à posição de violador de direitos, porque é também não sei, isso aqui eu, Maria Judite, que não sou historiadora, não sou ninguém, estou levantando. Existem práticas, né, momentos históricos, e era uma prática, um comércio ali de ser humano que era feito na época, né, o comércio aí de escravos, né, essa rota toda que era feita, é tida como comum, né, num determinado momento histórico. É um absurdo pensar assim, mas lá naquela época era isso que tínhamos, né? Exatamente. Infelizmente. Mas o papel é justamente esse, né? Ou seja, você contextualizar é justamente isso, exatamente, né? Você, olha, existiu uma sociedade de uma determinada forma, mas uma coisa é contextualizar, outra coisa é relativizar violações de direitos humanos. Sim. Né? Uma coisa é a gente contextualizar, falar, naquele contexto a sociedade era de uma determinada forma. Agora, relativizar e naturalizar é outra coisa. Então, aí vem o papel da consciência crítica, da avaliação e de não naturalizarmos essas práticas, né? Eu acho que essa é fundamental. Eu acho, Judite, que é exatamente esse é o ponto, sabe? É a gente entender que isso em determinado momento, como você mesmo disse e tal, eram práticas que eram comuns na sociedade, enfim, mesmo que muitas pessoas naquele momento ainda... hoje a gente já tem várias pesquisas de pessoas que insurgiam contra isso, né? Que resistiam e tudo mais, mas era uma prática que muitos da sociedade também não... Mas a gente tem que pensar também o quanto a nossa sociedade evoluiu, ou quanto a gente quer evoluir, né, enquanto sociedade. Então, a gente tem que entender que naquele momento práticas poderiam acontecer e aconteciam, mas hoje a gente tem que pensar também com a cabeça de hoje o que acontecia ali, a gente não pode relativizar e dizer que ok, tudo bem, porque era naquela época acontecia, ok, então passa. Não, eu acho que enquanto sociedade a gente tem que dizer o quanto a escravidão foi prejudicial para o nosso país, até economicamente, até por tudo. Né? Em certos momentos as pessoas se enriqueceram com aquilo, e aí a gente vai vendo, né, o quanto
o tempo vai passando e as pessoas que são ligadas a essas pessoas que se enriqueceram com o tráfico escravocrata continuam na elite da sociedade. E quantos descendentes das pessoas que foram escravizadas continuam à margem da sociedade, né? Porque isso é isso, né? A escravidão aconteceu, a abolição veio e mesmo assim não deu conta de resolver os problemas da sociedade. Então a gente precisa pensar com a cabeça que a gente tem hoje como a gente resolve esses problemas. Né? Eu sei que só trocando o nome de uma rua, só proibindo isso, não vai resolver o problema que a escravidão trouxe pra gente ou que a ditadura trouxe pra gente. Levantando um debate, mas né? A gente levanta um debate, a gente diz que isso não foi legal, que isso prejudicou as pessoas, que isso não foi legal para o nosso crescimento enquanto sociedade. Então é esse o debate todo que a gente quer trazer, né, com esse projeto. Exatamente. Vocês acham que esse projeto, né, a gente não sabe como vai ser agora nessa terceira fase aí agora em 2025, mas ele abre portas também para outros projetos de lei que possam vir aí do seu mandato ou até de outros mandatos, né? Vocês acham que tem campo ainda para se discutir, para falar dessas questões históricas e de certa reparação histórica, né? E de trazer à tona um debate que é necessário, né? Não nesse sentido de relativização, mas no sentido crítico mesmo, né? Acho que sim, acho que a gente tem que cada vez mais trazer debates, né, para a Câmara, para a sociedade nossa. Eu estou aqui muito para isso, sabe? Para suscitar debates importantes que a gente entende. Eu acho que a gente está num momento também no país que também está propício para isso, né? A gente não pode esquecer o filme, né? O Ainda Estou Aqui, né? Que está suscitando também muito debate sobre a ditadura, né? Muitas pessoas tendo contato com esse universo, né, através aí da Fernanda Torres, né, vamos pôr assim. Então tem outros lugares que estão trazendo esse debate de trocar um nome de alguma rua por Eunice Paiva, por exemplo. Isso teve em BH, mas estamos pensando, né, para frente, assim, agora a gente tem o foco desse projeto que para a gente é fundamental, mas vamos pensar assim para o futuro o que a gente pode fazer. Eu acho que esse projeto também tem um outro elemento, né, essas iniciativas de modo geral, porque elas também têm um potencial pedagógico muito grande, né? Porque muitas vezes quando a gente vai para as escolas e vai se ensinar sobre a ditadura, né, parece que a ditadura aconteceu em outro lugar, né? Parece que a ditadura foi no Rio, São Paulo. Sim. Não, mas a ditadura foi aqui. Né, assim, a ditadura aconteceu em Juiz de Fora, violações de direitos aconteceram em Juiz, começou aqui e continuou aqui também, né? Então é importante que as pessoas circulem pela cidade e saibam que nessa cidade também tiveram violações de direitos humanos e não apenas violações de direitos humanos, mas também tiveram diversas ações de resistência, pessoas que resistiram, pessoas que lutaram, né? E a gente precisa contar essa história também de Juiz de Fora, né? Isso aí, perfeitamente. Laís, muito obrigada, tá? Obrigada também ao Fernando. Foi uma honra ter os dois aqui hoje. Desejo sucesso aí no segundo mandato, que venham projetos relevantes, importantes para Juiz de Fora, que é isso que a gente deseja. Muito obrigada, Judite. Tá? Obrigada a você também que acompanhou mais este episódio inédito do Café com Política. Lembrando que todos os episódios dos anos anteriores e agora de 2025 você encontra no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até a próxima, um forte abraço.